Olá, meus irmãos, passando hoje, nesta segunda-feira, dia 10 de junho, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditador será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, lá no seu capítulo 5, versículo 1 ao 12. Vendo as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e ele começou a ensinar. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é de fato esclarecedor para todos nós. Nós temos aqui as bem-aventuranças, não é verdade? Então, as bem-aventuranças são o anúncio da felicidade, porque proclamam a libertação do corpo e da alma e a salvação daqueles que nesse mundo sofreram por causa de Cristo. Buscar então essa libertação, essa conformação, sua salvação eterna por meio dos cumprimentos dos mandamentos, e não ao conformismo ou à alienação desse mundo. As bem-aventuranças anunciam a vinda do reino através da palavra e ação de Jesus. Estas tornam presente no mundo a justiça do próprio Deus. Justiça para aqueles que são inúteis ou incômodos para essa estrutura social baseada somente na riqueza que explora e no poder que oprime os menores, os pequeninos. Os que buscam a justiça do reino são os pobres em espírito, sufocados no seu anseio pelos valores que a sociedade injusta rejeita e cada vez, infelizmente, piora mais. Esses pobres estão profundamente convictos de que eles têm necessidade de Deus, pois só com Deus esses valores podem vigorar, surgindo assim uma nova sociedade daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Perguntemos: quem é feliz aos olhos de Deus? Quem é bem-aventurado diante de Deus? Os pobres em espírito e os perseguidos por causa da justiça. A justiça é uma só: que amemos a Deus, nosso Criador, e amemos ao próximo como Ele mesmo nos amou. Ou seja, com os corações dilatados, cheios do Espírito Santo. Destes é o reino dos céus. E quem mais junto deles? Os mansos e os aflitos, os que têm fome e sede de justiça, e os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz. Esses agradam a Deus, gente de qualquer raça, nação. Os cristãos, porém, são bem-aventurados quando perseguidos e caluniados por serem seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles terão uma grande recompensa nos céus. Se nesta terra perseguições e calúnias fazem parte de sua herança, que sua companhia seja feita de mansos misericordiosos
e pacíficos. Não pacifistas, mas pacíficos. Gente de coração puro, que busca a justiça. Solidários na pobreza e na aflição. Principalmente na pobreza em espírito. Ou seja, aqueles que colocam tudo nas mãos de Deus. Toda a sua riqueza é Deus mesmo e não os bens que passam. Bem-aventurado o mundo em seu anseio, em seu, vamos dizer assim, o seu meio, se multiplicarem os bem-aventurados. É preciso multiplicar nesse mundo os bem-aventurados, aqueles que aceitam a doutrina e o fardo leve de Jesus. Iniciamos hoje então a leitura semanal de Mateus com o Sermão da Montanha, Sermão das Bem-aventuranças. Deus abençoe você, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar, como salmista no Salmo 120, meu auxílio vem junto do Senhor. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.